Noites mal dormidas, muito catarro, obstrução das vias aéreas superiores, problemas pulmonares. Quantos problemas nossas crianças podem enfrentar, principalmente nesses períodos de muitas viroses? Para tudo isso, existe uma ajuda fundamental: a fisioterapia respiratória. E vamos agora para esse bate-papo super importante sobre a fisioterapia respiratória, que é uma área de atuação cada dia mais procurada, requisitada. Eu estou aqui ao lado da tia Cris, a Cristiane Peixoto. Ela é fisioterapeuta respiratória, mais conhecida como tia Cris, porque tem toda essa intimidade com as crianças, né, tia Cris? Vai até a casa das crianças para fazer essa fisioterapia. E já tem 7 anos que a Cristiane trabalha com isso e vai nos orientar sobre a importância dessa especialidade. Principalmente hoje, tia Cris, com esse número que nós observamos de viroses na cidade, muitas crianças gripadas, emergências lotadas. Então, a fisioterapia respiratória tem sido uma boa ajuda. Tudo bem? Boa noite? Tudo bem, boa noite, pessoal de casa. Eu venho aqui para contribuir um pouco com vocês, porque essas crianças precisam muito do nosso acompanhamento. Existe o acompanhamento desde crianças prematuras, quando estão na UTI. Então, a fisioterapia ela é indicada para a fisioterapia respiratória, infecções respiratórias, tanto agudas como crônicas, que acometem pulmão e via aérea superior. Então, a gente atende uma abrangência dessas crianças, porque diminui até o índice de internações hospitalares. Até de complicações. Uma criança que, por exemplo, está com muito catarro, muito congestionada, isso pode vir a se transformar numa pneumonia, por exemplo? Pode. Inclusive, assim, temos também as pneumonias aspirativas. Crianças, quando se alimentam, vão deitar, então elas podem regurgitar por conta do refluxo. Então, assim, existem as pneumonias chamadas aspirativas e é onde a gente atua também. Mas existem os casos de crianças que estão iniciando um quadro viral, onde a gente pode entrar com a fisioterapia e, ao mesmo tempo, aliviar essas crianças. Muitas vezes as mamães ficam aflitas porque as crianças não conseguem dormir, narinas obstruídas, uma tosse exagerada. Então, assim, a gente também atua preventivamente nesses casos. É impressionante o alívio, né? Depois que você vai até a casa da criança sem dormir, sem respirar, muitas vezes com febre, você faz toda aquela limpeza, né? Tem uma lavagem nas narinas. Nós fazemos a higiene nasal, a higiene brônquica e também trabalhamos a parte de expansão pulmonar, porque a criança precisa aumentar a sua capacidade pulmonar. Manipulações, né? Isso, através de manipulações. A gente trabalha algumas técnicas fisioterapêuticas e aí a gente consegue, com isso, realizar as desobstruções. Se for necessário colocar alguma sonda para tirar mais catarro, vocês fazem também? Isso, a gente realiza técnicas que são técnicas de desobstruções, que são DRR, algumas técnicas. Crianças que estão, no caso, um pouquinho mais sérios, o que é que a gente consegue? A gente, quando a gente não consegue eliminar através dessas manobras, a gente usa a aspiração. Essa aspiração é através de sondas fininhas, de acordo com a idade da criança. Então, a gente consegue puxar essa secreção, fazer a higiene brônquica e nasal. Tia Cris, a gente tem observado que os próprios pediatras estão prescrevendo mais a fisioterapia respiratória atualmente. Por que isso? Eles estão sentindo essa necessidade no consultório? Pronto. De um tempo para cá, realmente aumentou bastante esse trabalho multidisciplinar entre fisioterapeuta, fono, TO. Então, assim, o que é que acontece? Os pediatras, a gente está em contato com as crianças todo dia. Então, através do exame físico, que o principal é a ausculta pulmonar, e a partir dessa ausculta, a gente direcionar o tratamento. Por quê? A partir disso, como a gente está todo dia auscultando a criança, a gente tem como dar essa resposta para o pediatra. E assim ele consegue também acompanhar junto com a fisioterapeuta, evitando tantas internações, evitando tanta ida ao médico. Ao hospital, tem um monte de vírus também. Isso. E aí, os médicos, a gente vem adquirindo essa confiança dos pneumologistas, dos pediatras, que sem eles a gente não seria possível o nosso trabalho. Então, são basicamente esses dois profissionais que fazem a prescrição, o pediatra e o
pneumologista. Isso. Alergologista também? Também, temos todos esses. Eu falei pneumologista e pediatra, porque são os mais comuns que hoje em dia estão indicando realmente para a gente e estão acompanhando o trabalho do fisioterapeuta. Eles hoje em dia não só prescrevem e pronto. Não, eles dão esse suporte, eles acompanham com a gente todo o tratamento da criança. É para indicar o momento de parar com a fisioterapia. O momento de parar, a gente fala para eles como está essa ausculta, como está a criança no momento, porque às vezes a ausculta dele está boa, mas ele está com obstrução ainda. Então, a gente, em comum acordo, ele pede para a gente continuar a fisioterapia ou a hora de parar também. E esse trabalho pode ser feito tanto no hospital como em casa, né? Mas a gente observa que há uma realização cada vez maior disso em casa, pelo conforto da criança, né? Por toda a estrutura, pelo risco menor de outras contaminações. Pronto, existe em 3 locais. Existe no hospital, existe domiciliar e o ambulatorial, que é aqui no consultório. O que acontece? Essas crianças, quando elas saem do hospital, elas vão para casa já com prescrição de fisioterapia, muitas vezes, e aí a gente dá uma continuidade em casa para evitar contato com outras crianças. A criança está no ambiente mais seguro em casa, ela se sente mais confortável, além de toda a poluição, tudo que tem nesse deslocamento, mudança de temperatura, tudo isso. Conforto, né? Conforto. Conforto que pesa muito hoje em dia nesse trânsito complicado, a criança está em casa, lá no aconchego mesmo do seu lar. Pronto. E aqui no consultório, muitas vezes, as crianças que já vêm para tratamento, na parte de estimulação precoce, muitas vezes quando eles já estão, a gente já faz o acompanhamento de fisioterapia respiratória, porque a mãe já está aqui e pede esse acompanhamento, quando elas já estão bem melhores. Tia Cris, normalmente qual o tempo de atendimento dessa criança e qual a frequência ideal desse tratamento? Bom, assim, o tempo de atendimento varia muito de acordo com a ausculta pulmonar da criança, porque na avaliação a gente já faz toda uma coleta de dados, principalmente a queixa principal da mãe. Então, diante disso, é que vai mudando o tempo de atendimento. A gente não tem como dizer, o atendimento 50 minutos. Não tem como, porque varia muito de criança para outra. E quantos atendimentos também depende da ausculta, mas geralmente entre 5 a 10 atendimentos a gente consegue um bom resultado. E o que está mais afetando as crianças na parte respiratória atualmente aqui em Fortaleza? Atualmente, nesse mês de setembro agora, o que vem acometido mais as crianças é o micoplasma, está aparecendo demais. Toda essa questão dos ventos, esse quadro alérgico que vem acontecendo pela floração do caju, tudo isso vem contribuindo muito para esse mês essas crianças estarem tão obstruídas, essas crianças estarem num quadro viral tão persistente. Que bom que existem profissionais como você, tia Cris, que ajudam essas crianças, acabam ajudando a toda a família, porque quando uma criança não está bem, né, a família toda não fica bem, não dorme bem. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada por ter esclarecido aqui as nossas dúvidas e ter nos mostrado um pouco mais sobre a importância da fisioterapia respiratória. Obrigada a você, Natália, obrigada a vocês de casa. E eu queria deixar aqui claro que o amor pelas crianças é o principal. Sem ele, a gente não conseguia mover a nossa profissão, porque tem que ter muito amor envolvido para conseguir fazer esse trabalho. E uma última pergunta, tia Cris. Essas crianças encontram esse suporte no serviço público hoje? Encontra. A gente tem o NUTEP, Núcleo de Assistência a Crianças. Ele é um trabalho voltado, inclusive foi lá onde eu aprendi tudo o que eu sei hoje, juntamente com a Ana Raquel. Então, assim, existem uns serviços muito bons que as crianças são bem acolhidas, mas infelizmente, assim, não são todas crianças que conseguem esse atendimento. E em casa fica algo mais restrito ainda, né? Isso. Ok, doutora, muito obrigada. Doutora Cris, tia Cris, um beijo para você e um beijo para essas crianças lindas que você está sempre acompanhando. Obrigada, Natália, e tenham todos uma ótima semana.